Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Hoje eu quero falar sobre a importância da música brasileira e o reflexo que isso tem tido recentemente por conta de duas personalidades que estão no Brasil e que estão passando uma temporada lá, e que isso fez com que a gente tomasse proporções diferentes sobre percepção global das músicas do Brasil. Então senta para mais um podcast e aproveita já segue o podcast do Mundo do Rô, tanto no Instagram quanto aqui no Spotify. Então vamos lá para mais um episódio. Recentemente, Shawn Mendes tem passado uma temporada na Bahia, lá no Brasil. Ele visitou outras áreas, mas agora ficou aparentemente mais tempo, inclusive lá, com a própria Ivete Sangalo. Vocês têm noção de que um cantor norte-americano, né, que o Shawn Mendes, se eu não falar a memória, ele é do Canadá, ele está praticamente um mês vivendo no Brasil com a Ivete Sangalo, que é uma diva, rainha do axé e das músicas tradicionais da Bahia, né? Vocês conseguem ter noção disso? Conseguem ter noção de que ele dormiu na casa dela, ele passou uns dias na casa dela, como disse ela mesma, ajudou até a lavar a louça? Vocês têm noção do quanto isso é impactante culturalmente? Em outro lado, a Dua Lipa fez um discurso muito bonito, apesar de ser curto, falando sobre o Brasil em português, e cantou não uma, mas duas músicas, ou três músicas nos shows que ela fez pelo Brasil. E cantou em português, com cantores do Brasil no palco, que foi o Carlinhos Brown e o Caetano Veloso. Conseguem perceber a importância disso nacionalmente e culturalmente? A gente está falando de artistas norte-americanos de reconhecimento global que estão levando o nome do Brasil num ápice, num nível muito maior. O Brasil já estava recentemente tendo um reconhecimento muito grande desde o Oscar, desde que o Ainda Estou Aqui ganhou premiação, teve uma notoriedade muito grande no Cannes e mais um monte de coisa. Inclusive, recentemente, deve ter uns 2 dias isso, ou menos, Wagner Moura sambou junto com Kelly Clarkson no programa dela. E falou, inclusive, sobre Roberto Carlos. Ele está concorrendo a mais um prêmio, alguma coisa, por conta do filme O Agente Secreto, que conta uma parte da história do Brasil e tudo mais. E a gente tem percebido que a posição do Brasil nas mídias tem ficado cada vez mais evidente. Mas isso não é à toa. Vocês têm que entender que essa brasileirização, ela não é à toa. Tudo isso tem sido feito baseado num processo de mostrar para as pessoas que o Brasil não é só carnaval, futebol e favela. Que existe muito desse estereótipo do Brasil, do perigo das favelas, das coisas de futebol e a putaria do carnaval. Tá? Eu digo putaria porque é uma imagem que se tem do carnaval carioca, principalmente, das pessoas nuas desfilando. Por mais que a gente saiba que não se resume só a isso, mas a imagem que se tem muito é disso. E quando a gente para analisar o pessoal do filme com a Ariana Grande fazendo um evento no Brasil, a gente tem artistas de grande notoriedade indo para o Brasil, fazendo grandes espetáculos como Katy Perry, Bruno Mars, Lady Gaga, Madonna. A gente tem um holofote mostrando uma outra realidade do Brasil que muita gente não tinha uma certa noção. Recentemente, inclusive, virou matéria o próprio Rick Martin dizendo que quer o ano que vem passar o carnaval no Brasil, agora que ele tá solteiro. Shakira foi em programas no Brasil, inclusive, falar sobre a importância que o Brasil tem na carreira dela desde o começo. Então vocês conseguem perceber que a imagem do Brasil tem ficado cada vez mais evidente com relação à cultura e à música, né? O evento que teve, não sei se já acabou, mas lá na Amazônia,
e depois o evento que teve, acho que no Rio de Janeiro, com o príncipe aqui da Inglaterra, foram eventos que colocaram o nome do Brasil com relação a questões ambientais em grande ênfase, né? Foram shows de grandes personalidades, como por exemplo o Charlie Puth, que foi fazer show, a própria Mariah Carey também fez um grande evento, né, na Amazônia. Então, assim, são muitos grandes nomes sendo levados para o Brasil e mostrando que, o Brasil tem infraestrutura para receber esses grandes nomes, né? Tem infraestrutura para receber esses shows de grande notoriedade para mostrar que, sim, o Brasil tem potencial. Com relação a shows de público, ou seja, o Brasil tem público sim para isso. Tem gente para conseguir lotar estádios e arenas e mais um monte de coisa. Eu vi recentemente que, inclusive, o Guns N' Roses vai fazer uma turnê e vai passar por diversas cidades no Brasil o ano que vem. Então, assim, tem tido esse processo dessa brasileirização que começou mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, com maior força, por conta de questões estéticas, vocês sabiam? Muito do que a gente tem hoje dessa brasileirização vem por conta de questões de depilação, processos estéticos, roupas íntimas e mais algumas coisas que têm sido levadas do Brasil para os Estados Unidos e para a Europa. Muitos salões de beleza, tanto na Europa, né, quanto nos Estados Unidos, têm mostrado, tipo, a depilação à brasileira. Processos de cortes ou hidratação ou não sei o que no cabelo a brasileiro. Por quê? Porque o Brasil ele já tinha esse estereótipo de que é um povo muito limpo, de que é um povo que toma muito banho, de que é um povo que é muito higiênico com a depilação e tudo mais, eu não sei o quê. E isso fez com que esse estereótipo fosse cada vez mais disseminado e criado que os padrões desses procedimentos, se são feitos à moda do Brasil, são melhores. Então, tem se levado esse foco dessa brasileirização para o exterior já desde isso. E quando você coloca agora, por exemplo, o Shawn Mendes fazendo todos esses dias, esses passeios, onde ele visitou coisas de escola de samba, até um terreiro de Umbanda, acho que foi um terreiro de Umbanda, ou Candomblé, não sei, desculpa. Você consegue mostrar para as pessoas de que o Brasil tem uma cultura e uma diversidade de coisas muito grande. A Dua Lipa foi em diversos locais, tirou muitas fotos, desde coisas relacionadas a futebol, a escolas de samba, a bares e restaurantes, não sei o quê. O Shawn Mendes foi em várias praias e andou pelo Pelourinho, lá na Bahia inteiro. Ou seja, mostrando para as pessoas de que o Brasil não se resume em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste. E que o Brasil não se resume apenas em carnaval, futebol e funk. Quando uma pessoa anda pela Bahia, né, pelo Pelourinho e tudo mais, ela vê uma cultura, inclusive de origem africana, né, por conta de todo o contexto social e histórico, enorme. Quando você coloca uma pessoa para visitar locais, tipo o Bruno Mars que andou, inclusive por Minas Gerais, você mostra para a pessoa que existe sim cultura barroca, renascentista, mais um monte de coisa no Brasil. Por quê? Não é divulgado. Não existe essa disseminação cultural do que se tem no Brasil no exterior. As pessoas muitas vezes visualizam o Brasil só uma coisa muito superficial e voltada muito a meio ambiente. De fato, um dos maiores focos do Brasil é o turismo do meio ambiente, o turismo ambiental ou turismo ecológico. Porque existem diversos parques ecológicos, reservas, praias e mais um monte de coisa, tudo voltado ao meio ambiente, tudo voltado ao ecoturismo, ao turismo ambiental. E querendo ou não, praias é considerado turismo ambiental. Porque tem praias no Brasil, tipo Fernando de Noronha, que são reservas. Não é simplesmente uma área de praia. E outra, as praias do Brasil elas não são reconhecidas por conta de comércio, elas são reconhecidas por conta da beleza natural. Ou seja, é um turismo que é muito mais voltado a questões ambientais, né, de belezas naturais, do que de fato com coisas históricas.
Só que sim, o Brasil tem. O Nordeste, num todo, tem muita história, desde as invasões holandesas, as influências africanas e de outros países que passaram pelo Nordeste, né, tanto de povos quanto de invasões, que deixaram marcas na arquitetura, que deixaram marcas na infraestrutura das cidades. Então, assim, falar que o Brasil não tem história nesse sentido é uma falha muito grande. E quando os artistas conseguem fazer esses passeios, esses processos de reconhecer o Brasil além daquilo, isso é muito importante. Isso eleva a posição do país muito acima do que as pessoas conhecem. E quando o Brasil ganha Oscar, prêmios em Cannes e em outros locais, é reconhecido o cinema, a cultura, né, as produções audiovisuais, seja com filmes, séries, documentários e afins, isso também eleva as questões culturais do país para um outro patamar. Porque muito se critica, principalmente nacionalmente, o cinema que é produzido no Brasil. As pessoas no Brasil mesmo costumam dizer que o cinema brasileiro ele não é grandes coisas. Mas a gente tem percebido que, de fato, sim, tem grandes coisas. Tem produções muito boas. Se não tivesse, não tinha ganhado o Oscar. Se não tivesse, não tinha ganhado outros prêmios, igual vem ganhando. Então, assim, a gente consegue perceber que a visão do que se tem do Brasil, inclusive para os próprios brasileiros, está sendo moldada por conta de influências externas. Por conta do próprio estrangeiro, vamos assim dizer, está visualizando coisas que o brasileiro recentemente não via, e na sua majoritariamente não tinha essa percepção, mas que agora, por conta de tudo isso que vem acontecendo, começou a parar e visualizar. Ou seja, será que de fato o Brasil não tinha potencial ou as pessoas que não estavam conseguindo enxergar isso? Porque sim, de fato o Brasil tem problemas? Tem, todos os países têm. Mas o Brasil ele tem tido muitos reconhecimentos em diversas áreas, na saúde, em questões ambientais, em questões culturais, como filmes, cinemas, na gastronomia e mais um monte de coisa. Eu sei que alguns poucos anos atrás o Brasil ficou entre os 5 primeiros colocados numa disputa mundial de gastronomia com relação, acho que a doces, se eu não me engano. O Brasil ficou muito bem colocado por conta de produções 100% nacionais. Eu não lembro que doce que foi feito, mas eu lembro que era um doce e ficou entre os 5. Não sei se foi terceiro ou quarto, por isso que eu tô falando entre os 5, tá? E assim, se você parar para analisar isso, poxa, é muito importante ter esse reconhecimento, ter essa visualização de poder. E você ouvir a Lady Gaga, por exemplo, falar do show que ela fez no Brasil, de que foi a maior e melhor experiência da vida dela, porque foi o maior público da carreira dela, você consegue imaginar o peso que isso tem? Isso foi a mesma coisa com a Madonna. É o maior público da carreira dela até hoje. Ou seja, não estamos falando de simplesmente, é um show grande que o artista fez. Não, é o maior público da carreira da pessoa foi no Brasil. Conseguem perceber a dimensão que isso leva? Então, essa brasileirização que tem acontecido de levar o nome do Brasil para diversos ambientes, seja de televisão, seja de jornais, seja de sites, ou de locais de críticas a conteúdos audiovisuais, como cinemas e documentários e afins, tem sido muito importante. Tem sido uma coisa incrível, porque mostra que o Brasil tem muitas camadas, tem muitos espaços a serem explorados e tem muitas oportunidades que devem ser percebidas e analisadas, e não só essas questões básicas de futebol, carnaval e samba. Então é isso, gente. E funk. Desculpa, eu errei. Futebol, carnaval e funk. Então é isso, habitantes. Prestem atenção nesse movimento que a internet tem feito, que as mídias têm feito para olhar para o Brasil. Comecem a perceber o que isso tem trazido de benefícios pro país. Comecem a perceber quando que isso começou. Conseguem perceber que as questões políticas também estão entrelaçadas. Governo que faz incentivo, que faz reforço à cultura local, isso é muito importante. O país se valorizar, o país se colocar como importante. Então é isso.
Eu queria comentar sobre isso porque eu sei que muita gente tem falado muito sobre a Dua Lipa e o Shawn Mendes no Brasil. Só que as pessoas não conseguem dar, às vezes, uma olhada num todo sobre o quanto isso é importante, não só por eles dois, mas os outros artistas que recentemente têm feito esse movimento lá no Brasil. Então é isso. Que seja muito bonita essa percepção, que as pessoas consigam aproveitar a grandiosidade do país e das culturas que ali dentro existem e entender a importância da música, entender a importância do que tudo isso tem trazido. Porque quando você pega a Dua Lipa levando Caetano Veloso, que tem muitos anos de carreira e que foi um artista que enfrentou inclusive a ditadura e que foi um artista que passou por diversas eras do Brasil e está hoje subindo no palco com a Dua Lipa, gente, desculpa, mas isso não é para qualquer um. Você consegue perceber a importância cultural que essa pessoa representa e o tipo de música que ela produz tem notoriedade no país? Então é aquilo, não é simplesmente uma música qualquer. É dizer para a pessoa que aquilo de fato é importante, aquilo de fato representa muita coisa. E que aquela música ela representa o Brasil internacionalmente. Analisem isso com calma. Olhem isso com carinho. E nos vemos no próximo episódio.